Bom dia, hoje é 3 de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Muito bom dia a todas, bom dia a todos, nesta quinta-feira especial aqui para esse podcast, já que pela primeira vez desde agosto de 2020, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu por um corte da taxa básica de juros, a Selic. Este corte de 0,50 ponto percentual levou a taxa básica do nosso país para 13,25%. Vamos destrinchar tudo o que foi falado no comunicado do BC. Vamos falar um pouco sobre fofoquinhas, já que é sobre isso que o jornalismo econômico trata, fofocas de dinheiro. E também vamos falar sobre os próximos passos da instituição. A gente também vai falar sobre os críticos da decisão da Fitch Ratings de rebaixar a nota de crédito dos Estados Unidos. Vamos falar também sobre os interessados lá do exterior na oferta subsequente de ações que deve privatizar a Copel e o que raios isso significa, apesar da gente já ter falado sobre isso, mas aí a gente fala sobre isso de novo. E a gente vai falar sobre o Kretinsky, o bilionário que comprou o Cassino, que é dono do Pão de Açúcar e que tem um nome muito bom para a gente não falar sobre ele aqui hoje. Também porque é importante falar sobre isso. Não escolhi, obviamente, a notícia somente porque o sobrenome dele é Kretinsky. A todos que me desejaram uma boa recuperação da grande gripe que eu contraí, muito obrigada, como vocês podem ver, já deu uma resolvida aí, já estou cerca de 25% menos fanha, a minha voz está um pouco mais inteligível, tá inteligível, eu só não sei falar no caso. Mas, muito obrigada aí a todos os votos e é isso, vamos às notícias. O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira pelo corte de 0,50 ponto percentual da Selic, levando a taxa básica de juros para 13,25% ao ano. E foi a primeira vez desde agosto de 2020 que o BC fez um movimento neste sentido. No comunicado divulgado após a decisão, o Banco Central disse que vê espaço para iniciar um ciclo gradual de flexibilização monetária, ou seja, de corte de juros, nas próximas reuniões. O movimento de flexibilização monetária já era amplamente esperado pelo mercado financeiro, o que você saberia se estivesse acompanhando fielmente os episódios aqui do Ouvindo um Podcast. Mas não havia um consenso sobre o tamanho desse primeiro corte, com economistas divididos entre um corte de 0,25 e de 0,50 ponto percentual. Essa foi a primeira reunião que teve a participação dos novos diretores indicados pelo atual governo, Gabriel Galípolo e Ailton Aquino. Eu vou abrir aspas para o Copom, pois, para que você possa entender, este comunicado que acompanha a decisão é visto com extrema cautela pelo mercado. A gente olha linha por linha, literalmente, se eles colocaram, se eles tiraram uma palavra, uma frase, uma expressão. Isso é de extrema relevância e isso pode e tem poder de mexer com a curva de juros, às vezes até com o dólar, aqui no mercado brasileiro. Então, abre aspas para o comunicado do Copom. O Copom avaliou a alternativa de reduzir a taxa básica de juros para 13,50, mas considerou ser apropriado adotar um ritmo de queda de 0,50 ponto percentual nesta reunião, em função da melhora do quadro inflacionário, reforçando, no entanto, o firme objetivo de manter uma política monetária contracionista para a reancoragem das expectativas e a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante, fecha aspas. Blá, blá, blá. Mais um blá, blá, blá muito importante. Reancoragem das expectativas e a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante é basicamente o Copom afirmando que quer ver essa inflação e as expectativas para isso nos próximos meses chegando próximo aí à meta que é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional para cada mês daqui em diante. E é por isso que o BC utiliza de uma política monetária contracionista, ou seja, uma política monetária que mantém os juros elevados a ponto de poder restringir o poder de consumo da população e que acaba afetando também a atividade econômica do país. A expectativa do Banco Central é de que essa seja a primeira redução de um início no ciclo de cortes, em meio à ancoragem das expectativas de inflação. Abre aspas de novo. Em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê unanimemente antevêem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário, fecha aspas. A manutenção da meta de inflação em 3% para 2026 pelo Conselho Monetário Nacional e a queda da inflação corrente, inclusive dos núcleos e das expectativas, estavam entre os fatores apontados para justificar uma redução maior dos juros.
No relatório Focus, que é feito pelo Banco Central com economistas do mercado, a alta agora possível é de 4,84% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou IPCA, neste ano, ante 4,90% anteriormente. Para 2024, a previsão é de uma alta de 3,89% para o IPCA. O corte dessa quarta-feira veio maior do que esperado pelos economistas consultados pelo Focus, que previu uma redução de 0,25 ponto percentual para 13,50% por ano. Um ponto de destaque: a decisão do Copom não foi unânime. 5 membros do colegiado, incluindo Roberto Campos Neto e Gabriel Galípolo, votaram a favor do corte de 0,50 ponto. Outros 4 diretores, incluindo Ailton Aquino e Diogo Guilhem, de Política Econômica, votaram pelo corte de 0,25 ponto. Se você escutou o podcast de ontem, você está sabendo que a entrada do Gabriel Galípolo no Banco Central vem com uma certa polêmica, já que ele é mais vocal sobre a sua preferência por uma queda de maior magnitude nos juros. O Banco Central aqui do Brasil foi a primeira autoridade monetária na América Latina a elevar os juros ainda em março de 2021, enquanto as autoridades do Federal Reserve, o Banco Central americano, e do Banco Central europeu mantinham os juros próximos a zero, mesmo com a alta da inflação no mundo. Campos Neto e o colegiado subiram os juros 8 vezes, em quase 9 pontos percentuais, antes que Jerome Powell, o presidente do Fed, implementasse o seu primeiro aumento. O movimento do BC brasileiro vem uma semana depois que Powell aumentou a taxa básica dos Estados Unidos pela 11ª vez e sinalizou que mais apertos podem estar por vir. Ou seja, enquanto os Estados Unidos seguem subindo os juros, a gente iniciou o nosso ciclo de cortes. E falando em Estados Unidos, vocês lembram que a Fitch Ratings rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos? Pois então, muitos economistas não gostaram nem um pouco desta situação. O Lawrence Summers, que é ex-secretário do Tesouro americano, disse que, embora existam motivos para preocupação com a trajetória de longo prazo do déficit dos Estados Unidos, a capacidade do país de honrar as suas dívidas não está em dúvida. A Fitch cortou a classificação dos Estados Unidos em um degrau, passando de AAA para AA+, afirmando que os cortes de impostos e as novas iniciativas de gastos, juntamente com uma série de choques econômicos, aumentaram os déficits orçamentários do país. Tá muito difícil falar déficit hoje. A medida segue a decisão da S&P Global Ratings de rebaixar os Estados Unidos do seu nível mais alto lá em 2011 e deixar Moody's como a única das principais agências de classificação a manter o país em seu nível de crédito mais alto. O Mohamed El-Erian, que é um consultor econômico-chefe da Allianz, disse que o rebaixamento foi, abre aspas, um movimento estranho, que provavelmente não terá impacto sobre os mercados. Segundo ele, a ideia de que isso está criando um risco de inadimplência nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos é absurda, e ele não acha que a Fitch tenha qualquer percepção nova e útil sobre a situação. Segundo a Fitch Ratings, o rebaixamento da classificação dos Estados Unidos reflete a deterioração fiscal esperada para os próximos 3 anos, um ônus elevado e crescente da dívida do governo geral e a erosão da governança em relação aos pares com classificações melhores. Essa erosão na governança, segundo a Fitch, tem se manifestado em repetidos impasses sobre o limite da dívida e resoluções de última hora. Lembram quando o Congresso dos Estados Unidos teve que aprovar de última hora um acordo entre republicanos e democratas para aumentar esse teto para que os Estados Unidos não ficassem inadimplente? Pois então, é sobre isso que a Fitch está se referindo, já que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu nos Estados Unidos, essa pressa para conseguir aprovar um novo teto da dívida. Segundo Paul Krugman, prêmio Nobel e colunista do New York Times, certamente há uma história por trás disso, mas seja qual for, é uma história sobre a Fitch e não sobre a solvência dos Estados Unidos. Jason Furman, que é professor de economia da Universidade de Harvard e ex-conselheiro econômico do presidente Barack Obama, disse que a decisão da Fitch também foi completamente absurda. Polêmicas. Daniel Kretinsky está de volta. E além de ter um nome excelente para uma pessoa com um humor questionável como o meu, ele é uma personalidade que pode ficar mais conhecida aí, principalmente por estar se envolvendo nos mais altos escalões de negócios da França. O bilionário tcheco está se tornando um comprador em série de diversos ativos de lá, principalmente empresas que estão em declínio e precisam desesperadamente de um salvador. Apenas nos últimos meses, Kretinsky, que construiu a sua fortuna com ativos de energia, em especial de combustíveis fósseis, entrou em 3 acordos franceses de alto nível envolvendo empresas em apuros em setores tão variados quanto supermercados,
TI e até editoras de livros. Para o investidor, que estudou e fala francês, a onda de compras é apenas uma forma de equilibrar as suas participações europeias. E não é só nos business. Em setembro, ele comprou um castelo por 43 milhões de euros. Se eu tivesse 43 milhões de euros, mas escolhe. Quer dizer, com certeza eu compraria um castelo. Ele está no centro das atenções, é por isso que você deve prestar atenção no nome dele, porque ele entrou na saga da Cassino, que é a controladora do Pão de Açúcar. Ele chegou a um acordo na semana passada para recapitalizar o negócio e cortar as dívidas dessa problemática operadora de supermercados que é líder na França. A Cassino está paralisada há anos por vendas estagnadas no competitivo mercado de alimentos francês. A empresa reportou um prejuízo líquido de 1,3 bilhão de euros no primeiro semestre deste ano. Ele também tem 25% da FENAC. Você lembra da FENAC? Se você morou ou passou por São Paulo em algum momento nos últimos anos, a FENAC era uma grande livraria, venda de cacarecos e eletrônicos que ficava na região da Avenida Paulista e também em outros lugares, e que fechou todas as suas unidades no Brasil. O Kretinsky também tem interesse em comprar ativos de mídia na França, com uma participação recente adquirida na mídia online Loopsider. Em dezembro de 2022, ele assumiu uma participação de 47% em um estúdio de podcast grande de lá. A oferta subsequente de ações que deve privatizar a Copel atraiu o interesse inicial de investidores institucionais estrangeiros, segundo fontes familiarizadas com o assunto, que falaram à Bloomberg News. 2 fundos com sede nos Estados Unidos, o GQG Partners e o Zimmer Partners, além de gestores de recursos locais como a SPX Capital e a Radar, estão interessados em abocanhar um total de 2,5 bilhões de reais em ações da Copel, segundo essas fontes que falaram em anonimato à Bloomberg News. O interesse é preliminar e os fundos podem não participar da transação. Mas o que raios isso significa? É que uma oferta subsequente de ações, ou em bom português Faria Limer, follow-on, é um passo que uma empresa que já é listada em bolsa dá para ofertar mais ações ao mercado. Com essa oferta subsequente de ações, o governo do Paraná, que é o atual acionista majoritário, vai ter a sua participação diluída, fazendo com que investidores privados se tornem os controladores da Copel. E isso agora está com caminho livre para acontecer, porque o plenário do Tribunal de Contas da União aprovou na quarta-feira o valor de 3,72 bilhões de reais a ser pago pela Companhia Elétrica Paranaense pela renovação das concessões de 3 usinas hidrelétricas, que era um passo importante nesse processo de privatização. Esse aval agora permite que a Copel prossiga com essa oferta de ações que foi lançada na semana passada e que vai diluir essa participação do Estado. O follow-on pode movimentar cerca de 5 bilhões de reais e é uma das principais operações do mercado acionário brasileiro deste ano. Então é isso, minha gente. Muito obrigada novamente aí a todos que me desejaram muita saúde, muita alegria, muita prosperidade e feliz ano novo. O Denis diz que eu sou a maior anti-influencer do Brasil, recusando o seguidor no final do podcast. Eu adorei essa definição. Sim, eu sou uma anti-influencer. Não que eu não goste de influencer, eu adoro influencer, mas eu, comigo mesma, anti-influencer. O Hamilton diz boa noite e bom dia. Bom, ele é sensato. Ele ama o podcast, ele escuta todos os dias e ele aprende muito mais do que ele viu na matéria de economia da faculdade. KKKKK. Aí ele pede pra eu falar de One Piece, que eu vou te confessar, Milton, eu não faço a menor ideia do que se trata. Vou averiguar. E aí eu venho aqui pra falar pra vocês. Tem a ver com mercado de animes. O Felipe diz que me respondeu no ar e tá falando que antes não tinha o meu Instagram lá na descrição. Que eu só coloquei só porque ele falou que não tinha. Ah, Felipe, tinha sim, tá? Tinha sim. Você que não deve ter olhado assim como 99% das pessoas, pois quem é que olha a descrição de podcast do Spotify? Eu não faço. Mas eu quis falar que tava lá. O Michael, que estuda administração na Federal da Bahia, diz que me ouvir todos os dias fez querer seguir o TCC dele na área de economia. E ele pergunta se eu tenho alguma indicação de tema para pesquisa de TCC. Michael, eu adoro falar sobre academia. Eu acho muito legal. E eu sou muito a favor de temas criativos. Vou te dar uma dica. Eu que sou uma grande especialista nessa área. Faz uma coisa que você gosta, de verdade. Uma coisa que você acha muito da hora falar sobre isso.
que afinal de contas você vai ficar 1 ano falando sobre isso, estudando e lendo e fazendo 1000 coisas. Não sei como é que é na Federal da Bahia, mas eu fiquei 1 ano estudando o meu TCC. Então, escolha alguma coisa que realmente te interesse, que que tem potencial para te interessar durante 1 ano. São poucas coisas no mundo, né? Então, fica essa minha dica pra você, tá? A Mainara, que também não estava achando no Instagram, que já tinha procurado umas 3 vezes e que ela finalmente encontrou. E que na cabeça dela me imaginava de cabelos louros e enrolados igual ao filme da Barbie mais vendido do mundo. Pois, vou te contar uma coisa, menina, que agora eu tô loira. Porque eu fiquei acidentalmente loira. Não era pra isso ter acontecido, eu não soube dar instruções claras para a cabeleireira, e aí, agora, de fato, eu estou loira, comprovando que todas as pessoas que algum dia me falaram que eu não era ruiva estavam erradas, porque agora sim eu tô loira. A diferença é brutal nas fotos. Meu cabelo antes era laranja e agora ele está amarelo. Fica aí essa informação super relevante para a economia brasileira para vocês. Macedo disse que eu fiz uma voz de ogro, depois afinou de novo. E que ele ficou impressionado com o poder do monopólio do Elon Musk, que botou uma cidade no bolso. Vou acabar por aqui, gente, porque eu acabei de perceber que eu falei várias abobrinhas. Você que chegou agora, que não está entendendo por que estou aqui falando, já que já dei as notícias e sigo comentando, é isso, é uma grande festa. Se você quiser participar da festa, vai lá no Spotify, tem uma caixinha de comentários. Aí você pode escrever o que você quiser, isso aqui é um espaço livre para críticas, elogios, tá bom? Beijo em todos vocês, especialmente na Marta, maior jogadora de futebol do Brasil.